Porque às vezes não é o salto a melhor avaliação, ou não é um determinado tipo de salto, né? Que é o objetivo, né? Às vezes é outro. Então, se eu não avaliar muitas vezes e começar a conhecer o escopo de variáveis, de resultados que me interessam, eu não vou saber como intervir, aí o raciocínio não dá certo. Porque a gente tem que fazer a avaliação baseada no nosso objetivo, ou seja, naquilo que a gente quer alcançar. Né, Christian? E nos saltos a gente tem diversas formas de avaliar o paciente. Né? Existem muitos saltos na literatura que nos apresentam associações importantes com desempenho e com ocorrência de lesões também. Ok, então na avaliação tu diz que tem que ter um objetivo, né? Isso. Normalmente que objetivo podemos traçar nos testes de saltos? Então, Christian, os saltos, eles vão nos dar alguns objetivos específicos, né? Eles vão nos dar o resultado de algumas capacidades físicas específicas. Quais são elas? As principais que a avaliação de salto vertical nos consegue dar acesso. Potência muscular, óbvio, né? Estamos falando de salto, então o primeiro elemento é a potência muscular. O segundo é a força pura muscular. O terceiro é estabilidade e controle articular durante essas tarefas dinâmicas. E isso se dá a partir de 3 tipos de saltos diferentes. Né? É importante a gente lembrar que para eu alcançar esses objetivos, ali, ó, os objetivos ali que o Christian colocou, eu tenho saltos diferentes que nos passam esse tipo de informação. Então, por exemplo, a potência muscular. E aqui, gente, a gente está falando de uma primeira avaliação, de um primeiro raciocínio. Existem ainda outros, muitos mais, né? A gente pode avaliar a fadiga, outros elementos. Bota a fadiga aí também, Christian. Vamos colocar essa aí. Elasticidade, fadiga. Elasticidade, fadiga, né? Tem vários aspectos que a gente consegue avaliar. Então, potência muscular, né? Potência a gente vai adquirir a partir daquele salto conhecido como Counter Movement Jump, né? E eu vejo muitos avaliadores começando as suas avaliações com Counter Movement Jump e já querendo olhar índice de força reativa, potência em watts produzida, sabe? Olhando parâmetros que são relevantes, mas a sua complexidade, a sua relevância funcional é menor do que simplesmente olhar a altura do salto executado durante a tarefa, Christian. Né? A gente pode olhar potência, isso vai começar a nos dar cada vez mais informações mais refinadas. Mas o primeiro passo que a gente tem que olhar é a altura do salto. Né? Será que o atleta atinge a altura necessária? Né? A literatura tem vários artigos já vendo a relação entre a altura do salto e a ocorrência de lesões e o desempenho de velocidade em sprint de 25 metros, sprints curtos, né? Os saltos não têm relação com sprints longos de mais de 25 metros, mas a grande maioria das modalidades, tirando o próprio atletismo, né? Que é mais relacionado, que a menor distância é 100 metros, a grande maioria das modalidades, 25 metros é um sprint importante durante a tarefa. Então, olhar a altura do salto é o primeiro passo para entender se eu preciso intervir no ganho de potência ou não desse indivíduo. Depois, a força pura. A força, essa a gente já vai conseguir a partir do squat jump, né? O counter movement jump, nós já falamos várias vezes, é aquele salto que permite o contramovimento, né? Já o squat jump é aquele salto que eu parto da posição em agachamento. Meio agachamento para os mais conservadores, né? Que é aquele agachamento de aproximadamente 90 graus de joelho. O que nós temos aí? De novo,
a altura do salto, Christian. A gente avalia tanto no Counter Movement Jump quanto no Squat Jump a altura, e aqui a gente já tem informação suficiente para descrever se meu atleta precisa treinar força ou se ele precisa treinar potência. Porque se em um desses dois saltos ele não atingir a meta de altura para ele, nós já sabemos o que é, que ele necessita de intervenções, né? Esse modelo que o Christian está apresentando aqui para vocês, pessoal, ele é um modelo bastante objetivo, né? Ele está construindo uma espécie de um fluxo, um esquema, né? De um fluxo de pensamento ali, né? Mas a gente pode sempre aumentar a complexidade dele, né? A gente pode incluir ali potência em watts, nós podemos incluir os índices, né? Índice de força reativa, índice de estabilidade, o ângulo da pelve, o impacto, a força produzida durante a fase concêntrica, a força produzida durante a fase excêntrica. Mas uma coisa que a gente sempre tenta trazer, gente, é para vocês começarem a avaliar e olhar as primeiras variáveis, né? Por quê? Porque a partir do momento que vocês começarem a utilizar essas variáveis, vocês vão ver, eu sei a força, eu sei a potência, mas eu preciso de mais. Vocês vão começar a querer mais variáveis. E é esse o ponto, né? A gente se familiarizar com o fundamento, que é a avaliação dos saltos e pelo menos uma variável em cada tipo de salto, para depois a gente começar a ir para as especificidades de cada movimento, que é quando entram as tecnologias.